Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção. Vou te mostrar aqui na Escritura quem pode e quem não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Alguém vai dizer assim: pastor, todo mundo pode ser discípulo. Quem falou? Ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. Ser discípulo de Jesus é para aquele que quer andar dentro das quatro linhas. Se alguém não anda dentro das quatro linhas, ele é escravo e não discípulo. Escravo do mundo e não discípulo de Jesus Cristo, como vou te mostrar aqui. Aliás, o próprio Jesus é quem vai mencionar isso aqui. Evangelho de Lucas 14, 27 diz assim: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, Lucas 14, 27, qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa tomar sua cruz e vir após mim? Quer dizer renunciar, deixar tudo. Se alguém quer ser discípulo de Jesus Cristo, se alguém quer seguir Jesus Cristo, tem que deixar as outras coisas. Mas se alguém acha que está seguindo a Cristo, se alguém se considera discípulo e está dividido entre Jesus e a sua vontade própria, entre Jesus e o mau temperamento, entre Jesus e a desobediência, entre Jesus e a família, entre Jesus e a infidelidade, entre Jesus e a velha criatura, ainda está sendo escravo do mundo, não está sendo um discípulo de Jesus coisa nenhuma. O discípulo é aquele que deixa tudo por conta de Jesus Cristo. Todo aquele, seja obreiro, pastor, membro, bispo, quem quer que seja, se está dividido na presença de Deus, se ainda não aprendeu a tomar nos ombros a sua cruz, carregar a sua cruz, quer deixar tudo por conta de Cristo, está sendo escravo do mundo e não discípulo. Porque o discípulo é aquele que toma a sua cruz, quer deixar tudo, e ele diz assim: quem não tomar a sua cruz e vir após mim, Jesus é quem está dizendo isso aqui, não pode ser meu discípulo. Então o discípulo de Jesus não é para qualquer um. O discípulo é aquele que anda conforme a Escritura. O discípulo é aquele que obedece à palavra. O discípulo é aquele que é sujeito à palavra de Deus. O discípulo é aquele que acata as ordens que lhe é dada. Se alguém se considera discípulo e não acata a ordem que lhe é dada, isso aí já não é discípulo, nem escravo, isso aí já é demônio. Aquele que não acata uma ordem que lhe é dada. O discípulo, ele deixa tudo, a Bíblia que diz isso. Então cuidado com aquele disfarçado que se diz discípulo, mas que na verdade anda na dureza do coração. Aqueles que se diz discípulo, mas anda na mentira. Aqueles que se diz discípulo, mas anda na vaidade. Aqueles que se diz discípulo, mas não abandona o mundo, não abandona a ignorância, não abandona o orgulho, não abandona as maus companhias. Aqueles que se diz discípulo, mas anda contrário à palavra de Deus, isso é escravo do mundo e não discípulo de Jesus, porque o discípulo deixa tudo. Se alguém se considera discípulo, mas não está carregando sua própria cruz, a pessoa se considera discípulo, mas está andando tudo errado, está sendo escravo. Escravo do mundo, não está sendo discípulo coisa nenhuma. E aí eu pergunto para os que estão me ouvindo agora, eu sei que tem pessoas me ouvindo que é discípulo, mas também sei que tem pessoas me ouvindo que é escravo. O que você está sendo dessas duas coisas? Discípulo ou escravo? O discípulo é aquele que toma a sua cruz. O escravo é aquele que está na presença de Deus, mas não é submisso, não obedece, não acata as ordens que lhe é dada. Isso é escravo e não discípulo. Jesus é quem está dizendo isso aqui. Quem não tomar sua cruz e vir após mim, não pode. Jesus está dizendo, não pode. Então cuidado com aqueles que são convencidos. Cuidado com aqueles que muitas das vezes deixam se levar pela teoria, acreditando na morte da bezerra, na teoria da conspiração, se dizendo um discípulo, o diabo enganando e não percebe. Olha o versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Todo mundo que vai fazer uma construção
primeiro vai colocar na ponta do lápis, saber se tem o recurso suficiente para começar e concluir a obra que começou. Assim é o discípulo. Quando alguém passa a se declarar discípulo ou aceita Jesus Cristo, ou diz ter aceitado, né? Porque tem muitos que estão vivendo de engano. Você tem que se perguntar se está disposto a deixar tudo. Porque se for para andar errado na presença de Deus, o diabo vai enganar. Se for para andar errado na presença de Deus, o diabo vai pegar mais cedo ou mais tarde. Se for para andar errado na presença de Deus, não adianta. Mais cedo ou mais tarde cai. Porque não calculou se estava pronto, disposto para abandonar tudo para ser um verdadeiro discípulo. Todo mundo que desce as águas e diz ter aceitado Jesus tem que ter a ciência ou a consciência se realmente está pronto, disposto, preparado ou preparada para deixar tudo. É o que diz aqui no versículo 28. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta construir uma torre? Está falando de construir uma vida sobre Cristo. Qual é o fundamento? Construir uma torre, não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Ou seja, já que resolveu andar com Cristo, ser discípulo de Cristo, tem que primeiro calcular, pensar e se perguntar se está disposto a deixar tudo, pagar o preço para ser um discípulo de fato. Porque tem muita gente que se diz discípulo, mas que não é. Porque muitos se acham discípulo, mas estão andando conforme a velha criatura andava. Tem muita gente que se diz discípulo, mas não acata as ordens que lhe é dada através da própria palavra de Deus. Tem muita gente que se diz discípulo, mas não abandonou os velhos costumes, mente, é rebelde. Tem muita gente que se declara discípulo, mas não anda dentro das quatro linhas, anda na vaidade, no mau temperamento. Há muita gente que se diz discípulo, mas não quer andar conforme as instruções que lhe é dada, quer andar conforme bem acha, conforme bem entende. Sabe o que essas pessoas são? Escravos do diabo, é isso que são. Não é discípulo coisa nenhuma. O discípulo é aquele que é submisso à palavra de Deus, aquele que uma ordem lhe é dada e ele acata. Do contrário, é escravo e não discípulo. Tem que se perguntar se está pronto, pronta, preparado ou preparada, deixar tudo para ser um verdadeiro discípulo. Porque onde tem o que é verdadeiro, tem o que é falso também. E os de hoje em dia, mais são os que são falsos do que os que são verdadeiros, infelizmente. Olha o versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, mas dá um mau exemplo? Dá um mau testemunho? Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus, mas vive dando nome a falar? Aquela pessoa de opinião própria. A pessoa que tem opinião formada, mas não muda. As pessoas olham, mas vê com maus olhos. As pessoas olham, mas vê que aquele alguém não é o que aquela pessoa diz ser. Sabe o que é isso? A pessoa que está vivendo de teoria, conforme o versículo de número 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todas as que virem zombe dele. É a pessoa que começa uma vida com Deus, mas não estava pronto para aquilo. Começou uma vida com Deus, mas não estava preparado para dar sequência. Começou uma vida com Deus, mas não estava pronto para deixar todas as outras coisas e carregar sua própria cruz. Começou uma vida com Deus, mas não estava pronto a continuar. Não deveria nem ter começado. Estou dizendo que tem pessoas na presença de Deus que estão perdendo tempo, o diabo está enganando. Está na presença de Deus, mas está sendo em vão. Está na presença de Deus, mas é à toa. Porque está na presença de Deus, mas não obedece o que na palavra de Deus está escrito. Está na presença de Deus, mas dá um mau exemplo. Está na presença de Deus, mas porém não tem os meios, não pensou, se antecipou, não se preparou para continuar a construção que sobre o fundamento que é Cristo alguém começou um dia. Tem muita gente que começou, ficou no meio do caminho. Não estou falando que desistiu, estou falando que ficou no meio do caminho porque deixou de obedecer. Quando alguém deixa de obedecer, a obra é parada ali. Porque a partir dali o diabo é quem começa a agir na vida daquele alguém. Porque a partir do momento que alguém começa a desobedecer, o diabo pega ali a partir daquele ponto. Então tome muito cuidado de andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus, senhoras e senhores, não é uma teoria como muita gente imagina que seja.
Andar na presença de Deus não é um conto de fada, como muitos acham que é. Não é aquilo que achamos ou que pensamos ou deixamos de achar. É o que está escrito. Se for para alguém estar na presença de Deus, independente de quem, e não andar conforme a Escritura, não é discípulo, é escravo. Escravo do mundo, do pensamento podre, sujo, contaminado, e não discípulo de Cristo. E é do que a Bíblia está falando aqui. A pessoa que começa uma obra, mas chega um momento que a pessoa desmorona. Chega um momento que o diabo pega, porque a pessoa deixa de vigiar, deixa de obedecer. A partir dali volta a ser escravo, deixa de ser discípulo. Olha o versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A pessoa que começa no meio do caminho se perde. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Sabe o que a Bíblia está nos mostrando aqui no versículo de número 31? A Bíblia está nos mostrando que a nossa vida espiritual é uma guerra. E quando alguém se declara discípulo de Cristo, resolve andar com Cristo, tem que entender que a partir de que nós, embora fazemos parte do reino de luz, vamos também lutar contra o outro reino, chamado reino de treva. Você tem a ciência disso? É o reino de luz lutando contra o reino de treva. E agora o reino de luz é quem tem que prevalecer, desde que aquele alguém que está lutando obedeça a palavra. Se aquele alguém que está lutando obedecer a palavra, vai prevalecer aquele alguém. Mas se aquele alguém que se diz discípulo está lutando contra o reino de treva, desobedecendo a palavra, é as trevas que vai prevalecer na vida daquele alguém. Entende porque o diabo tem prevalecido na vida de tanta gente, em vários aspectos? Porque a pessoa está lutando contra o reino de treva, mas está dando brecha, não está obedecendo. Aí acaba o adversário prevalecendo na vida de algumas pessoas, como tem acontecido com muitos. Porque é um reino contra outro reino. O reino de luz contra o reino de treva. Se quem está no reino de luz obedecer, prevalecerá contra o reino das trevas. Mas se quem está no reino de luz não obedecer, acaba as trevas prevalecendo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é onde a luz, as trevas não prevalecem. É verdade, desde que obedeça. Lembra do que o próprio Deus disse certa vez na boca de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul perdeu o cargo, o posto de rei, para Davi, exatamente por desobedecer. Lembra disso? Então quem desobedece, as trevas prevalecem sim. Continuando no versículo de número 32, diz assim: caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada, pedindo-lhe condição de paz. A pessoa que não está disposta a obedecer, que não está disposta a renunciar, a pessoa que não está disposta a abandonar tudo para ser o verdadeiro discípulo, vai ficar dividido entre Jesus e a família, por exemplo. Vai ficar dividido entre Jesus e o seu eu. Vai ficar dividido entre Jesus e a sua vontade, entre Jesus e o mundo, entre Jesus e a natureza humana. Dividido, querendo paz, querendo fazer paz com um e com o outro, dividido na presença de Deus. Se você é crente e todo mundo te ama, eu vou lhe dizer, deve ter alguma coisa errada. Porque o crente que fala a verdade, ele é odiado pela maioria. Jesus que disse: antes de odiar a vós outros, primeiro odiaram a mim. E se odiaram a mim, odiaram a vós outros também. O crente que fala a verdade, a maioria vai odiar, não vai amar não. Porque o mundo rejeita a verdade. Se todo mundo te ama, é sinal de que você está escondendo alguma coisa. Viu? Por isso tem que obedecer a palavra. Eu tenho medo do crente quando ele sou amado por todo mundo me ama. Tem alguma coisa de errado, porque se você falar a verdade, as pessoas vão te odiar. Significa se todo mundo te ama, como você disse, significa alguma coisa com relação à palavra que você deveria falar, você não está falando. E é o que Jesus ensina aqui. No versículo 32, caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. A gente não pode fazer paz com o mundo, paz com o adversário. A gente não tem que ser submisso às pessoas. A gente não tem que fazer ou falar o que as pessoas querem. Nós temos que ir na contramão das pessoas, porque a palavra de Deus, ela nunca se encaixa na nossa realidade. Então cuidado com aqueles que te agradam. Cuidado com aqueles que falam o que você quer ouvir. Cuidado com aqueles que amaciam o seu ego. Está te enganando, está te enrolando. Porque o homem de Deus, seja ele um obreiro, um pastor, um bispo, um apóstolo, não importa.
Ele vai falar a verdade, doa quem doer, independente de quem vai gostar ou não. Então tome cuidado com aqueles que amaciam o seu ego. Pode ter coisa errada por detrás. Cuidado com aqueles que só falam aquilo que você quer ouvir, só falam aquilo que vai te agradar, e não aquilo que vai libertar, que vai te conscientizar. Aquele que não fala aquilo que vai te fazer refletir, só fala aquilo que agrada. Cuidado. A pessoa que quer agradar os dois lados acaba se tornando inimigo de Deus e amigo do mundo. Então cuidado com os amigos do mundo. Tem muita gente na presença de Deus, mas que é inimigo do Espírito Santo e amigo do mundo, porque quer agradar os dois lados. Sabe o que a Escritura diz? Não servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve o mundo, mas dividido Deus não aceita. Versículo 33: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, Jesus repete aqui no versículo 27, não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que fala a verdade, é aquele que deixa tudo para fazer a vontade de Cristo, é aquele que aborrece até a família, como diz aqui no primeiro versículo da mensagem, no versículo 26, tem que aborrecer até a família. Tem gente que é tão apegada à família e diz assim, eu sou discípulo. Se você é apegado à sua família, mais a família de que a Deus, deixa Deus para trás por causa da família, você não é discípulo, você é escravo, é isso que você é. E é a Bíblia que mostra aqui. Então cuidado com aqueles que procuram agradá-lo, que fica passando um papinho na boca, com palavras lisonjas, com palavras agradáveis, com palavra que vai amaciar o teu ego, que vai te agradar, com profecia, falando somente aquilo que vai encher teu coração de alegria. Normalmente a palavra de Deus, ela puxa a nossa orelha, nos faz refletir. A palavra de Deus muitas vezes nos deixa pensativo. A palavra de Deus, ela nos alerta. A palavra de Deus é um confronto, porque ela não vai encaixar na nossa realidade. Ela vai nos despertar, nos alertar, ela vai nos ensinar, vai nos instruir. A palavra de Deus, ela vai nos corrigir, ela vai nos repreender e não nos agradar. Nunca espere que a palavra de Deus ela vai te agradar. A maioria das vezes ela vai vir para te confrontar e não para te agradar. No entanto, cuidado com aquilo que te agrada. Se está te agradando, Deus não está por detrás. Mas se está te confrontando, é Deus usando aquele alguém. Se está te confrontando, é Deus usando aquele alguém para você se consertar de alguma coisa. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que deixa tudo para seguir a Cristo. Mas se alguém está mais apegado a outras coisas do que a Cristo, não é discípulo, é de escravo ainda. É escravo ainda. E você, quem você é? Discípulo ou escravo? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.